Você que é obreiro, você que é professor de escola bíblica dominical, você que é pertencente a algum departamento da igreja a qual você faz parte, seja sincero, seja sincera. Em algum momento você já se sentiu desvalorizado ou desvalorizada pelos seus pastores? Em algum momento da caminhada você já se sentiu desvalorizado ou desvalorizada por outros obreiros? Você já se sentiu desvalorizado ou desvalorizada por outros membros da igreja? Você já sentiu que você se dedica em fazer o seu trabalho em prol da igreja da melhor forma possível, mas muitas pessoas à sua volta parece que não reconhecem o trabalho que você faz? Em algum momento da caminhada, você já se sentiu assim? Se você nunca se sentiu assim, passe esse vídeo que ele não é para você. Mas se você já se sentiu assim, ou se você está se sentindo assim, então esse vídeo é para você. Vamos falar um pouquinho sobre essas situações, sobre quando você não se sente valorizado pela liderança à sua volta, quando você não se sente valorizado pelos obreiros ou pelos membros da igreja à sua volta, quando você sente que você até faz um bom trabalho, se dedica, mas você não é valorizado. Como lidar com essas situações? Nós vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo e eu acredito que pela misericórdia de Deus, esse vídeo vai te ajudar um pouquinho a lidar com essa situação. Não tem nada mais humano do que desejar ser reconhecido pelo bom trabalho que você presta, que você desenvolve. Nós sonhamos em ser reconhecidos no nosso trabalho, nós sonhamos em ser reconhecidos no âmbito religioso e em outros âmbitos das nossas vidas. Mas a gente sempre tem que ter uma coisa em mente: igreja não é lugar para ser reconhecido. Lugar para ser reconhecido é o IML, não a igreja. É no IML que se é reconhecido, não na igreja. Às vezes, irmãos, a gente percebe que a gente se esforça ao máximo para fazer o melhor possível, para dar o nosso melhor para a igreja a qual a gente faz parte. Mas muitas vezes a gente percebe que a falta do devido conhecimento faz com que a gente desanime um pouquinho. Mas considere algumas coisas muito importantes. Não é fácil para o seu pastor saber quem está espiritual e teologicamente preparado e quem não está. Às vezes não é fácil para o seu pastor gerenciar as oportunidades na igreja. Às vezes não é fácil ele definir quem deve estar à frente de um departamento e quem não deve. Muitas vezes não é fácil ele decidir quem vai estar exercendo tal função e quem não vai. Quem vai ter oportunidade de pregar e quem não vai. Quem vai ter oportunidade de cantar e quem não vai. Quem vai ter oportunidade de dar aula na EBD e quem não vai. Muitas vezes não é fácil para o seu pastor gerenciar essas situações. Ele precisa de ajuda nisso e você está ali para ajudar e não para criar contendas. Eu já percebi muitas vezes, irmãos, em vários ministérios, pessoas criando caso, criando contendas, porque querem simplesmente segurar um microfone na mão, ou para pregar, ou para dar aula de EBD, ou para cantar. Só que eu nunca vi pessoas criando contenda para evangelizar na praça, para pregar o evangelho em praça pública. Eu nunca vi crentes criando contenda, disputando para ver quem vai levar a palavra lá dentro da penitenciária, para ver quem que vai orar pelas pessoas nos hospitais. Geralmente não tem fila, né, para pregar nos hospitais, para pregar nas penitenciárias, ou orar nos hospitais, nas penitenciárias. Não tem ninguém disputando para ver quem vai pregar o evangelho na praça hoje, depois e depois e depois. Mas geralmente as pessoas elas querem disputar para ver quem que vai pregar na igreja, quem que vai dar aula na EBD, quem que vai cantar. Então, irmãos, a gente tem que fugir desse tipo de coisa. A gente tem que fugir desse tipo de situação.
Ah, mas eu estou fazendo um ótimo trabalho e eu não estou sendo reconhecido pela liderança. O mais importante é você ser reconhecido por Deus. Às vezes a liderança falha em te prestar o devido reconhecimento que você merece, mas Deus, ele nunca falha. Às vezes a liderança, ela não percebe os seus esforços, ela não percebe a tua vida de oração, ela não percebe o teu preparo espiritual que você tem buscado na presença de Deus, mas todas essas coisas não passam desapercebidas aos olhos de Deus. Deus, ele está atento a cada esforço que a gente faz em prol da obra de Deus, em prol do reino de Deus. A liderança humana, ela pode não enxergar aquilo que a gente tem feito, mas Deus sempre tem visto os nossos esforços em prol da obra de Deus. Eu já vi pessoas reclamando no sentido de dizer, poxa, eu me preparo com jejuns, com orações, com meditações na palavra, e o meu pastor nunca me dá oportunidade para pregar. Às vezes ele dá oportunidade para pessoas que a gente vê que não está muito preparada, ou às vezes ele dá oportunidade para gente que tem uma boa condição financeira e não dá para mim, e eu acho isso estranho, sabe? Eu já vi esse tipo de reclamação. Eu já vi pessoas dizendo, puxa, eu ensaio, eu oro, eu jejuo, e o pastor dá oportunidade para a filha dele cantar, mas não dá para mim, sabe? Ah, o parente do pastor sempre tem oportunidade de dar aula na EBD, eu não tenho. Eu já vi esse tipo de situação e outras que não vou falar aqui no vídeo para ficar muito longo, para não ficar muito longo. Mas eu já vi esse tipo de situação na igreja. E o que Satanás faz, irmãos? O diabo, ele está atento ao nosso andar, ao nosso agir, ao nosso se comportar. Ele está atento. Quando Deus perguntou para Satanás, observaste tu, meu servo Jó? O diabo, ele não catou um caderninho e disse, peraí, Deus, o senhor está falando Jó? Qual Jó que o senhor está falando? Não. Satanás, ele sabia exatamente quem era Jó. Ou seja, ele está atento ao nosso comportamento. E às vezes ele vê que a gente está desgostoso com certas situações, ele começa a soprar nos nossos ouvidos, para que a gente comece a pensar coisas do tipo, eu não sou reconhecido, esse pastor não é bom, esse superintendente não é bom, esses obreiros não vão com a minha cara. Sabe, às vezes o diabo, ele vai soltando esse tipo de coisa e a gente vai abraçando esse tipo de pensamento e dizendo, é mesmo, hein? Eu acho que eu vou parar de dar aula de EBD. Eu acho que eu vou sair fora desse ministério, hein? Eu acho que eu vou entregar o meu cargo. Já que ninguém me vê, eu não vou mais ajudar na igreja, não. Eu vou parar de dar dízimo, viu? Eu vou parar de dar oferta, já que ninguém me reconhece. Irmãos, todas essas coisas são artimanhas de Satanás para tentar fazer com que a gente pare de fazer a obra de Deus. Se você não é reconhecido pelos seus líderes da forma que você gostaria, não importa. O importante é que você seja reconhecido por Deus. O mais importante, irmãos, é ser reconhecido por Deus e não pelos homens. Tem uma frase que ela diz assim, ninguém percebe o bom trabalho que você faz até o dia em que você para de desempenhar o bom trabalho. Aí as pessoas vão perceber a falta que você faz, vão perceber a importância que você tem. Mas se isso acontece, irmãos, quem mais vai sofrer não é a sua liderança, quem mais vai sofrer é a obra de Deus. Então, mesmo que ninguém te reconheça, continue fazendo o seu trabalho. Não importa se você é um ilustre anônimo aos olhos dos seus pastores, aos olhos dos outros obreiros, aos olhos dos membros da igreja. Não importa se olhem para você e te desprezem, ou pela tua aparência, ou pela tua forma de falar, ou pela sua condição financeira. Não importa se as pessoas olhem para você e não te dão o devido valor. O importante é que para Deus você tem muito valor. O importante é que Deus te levantou para realizar uma tarefa na igreja a qual você faz parte. E mesmo que você não seja reconhecido pelos homens, siga em frente. Se você não está tendo oportunidade de dar aula na EBD, ou não tanto quanto você gostaria,
continue treinando, continue sendo fiel a Deus, orando a Deus. Se você se prepara para pregar e o seu pastor nunca te dá oportunidade ou raramente te dá oportunidade, continua se preparando para pregar. Na hora certa você terá a oportunidade. É melhor que você esteja preparado para pregar ou para dar aula de EBD ou para cantar e não ter oportunidade, do que você ter a oportunidade e não estar preparado nem para pregar, nem para cantar, nem para dar aula de EBD. É mais importante você estar preparado e não ter a oportunidade por parte dos homens do que você ter a oportunidade e não estar preparado. Lembre-se que você está fazendo a obra para Deus, não para os homens. É para agradar a Deus, não para agradar os homens. Então continue fiel a Deus. E lembre-se que não é fácil para a sua liderança gerenciar oportunidades na igreja. E a sua liderança é composta por seres humanos. Eles são falhos, eles erram. Assim como você também é falho, você também erra. Então, da mesma forma que você anseia por ser mais reconhecido e respeitado, os seus líderes muitas vezes também anseiam por ser mais reconhecidos e mais respeitados, até mesmo por você. Então, aquilo que você quer, ofereça para os outros. Se você quer ser reconhecido, respeitado pelos seus líderes, pelos obreiros, pela sua igreja, respeite eles, reconheça eles, ore por eles. E lembre-se que mesmo que eles não deem o reconhecimento que você quer, Deus, Ele dá o reconhecimento para você, mas no tempo certo. Você está fazendo a obra para Deus, não para os homens. Então siga em frente, continue fazendo a obra de Deus. Não pense em desistir. Lembre-se que lugar para ser reconhecido é no IML, não na obra de Deus. Porque a obra é de Deus, mas é feita por homens. Então você vai se decepcionar por homens. É por isso que a palavra de Deus ensina que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E você se lembra que em certa ocasião os discípulos discutiam sobre qual deles seria o maior? E depois Jesus disse para eles: aquele que quiser ser o maior, faça-se como o menor. Jesus também disse: eu entre vocês estou como aquele que serve, não como aquele que é servido. Então, grande coisa aos olhos de Deus é você servir e não ser servido. É você estar ali para prestar trabalho para os outros. Mesmo que as pessoas não te reconheçam, lembre-se de que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Não desanima, cumpre o teu ministério, faz a obra que Deus te levantou para fazer, sem se importar se os homens estão te reconhecendo ou não. E se você gostaria de ter oportunidades na igreja e não estar tendo, duas opções: converse com a sua liderança sobre isso, ou procure outras formas de fazer a obra de Deus sem precisar criar caso, sem precisar criar contenda. Para você ter uma ideia, o Subsídios EBD Andradina, que hoje eu chamo simplesmente de blog do professor José Júnior, ou seja, esse trabalho que eu faço de fazer estudos bíblicos em blogs, em PDFs. Irmãos, eu comecei a fazer esse trabalho porque eu não tinha oportunidade de pregar na igreja. Raramente me era dada a oportunidade de pregar na igreja. Então eu comecei a fazer esse trabalho porque eu não tinha oportunidade de pregar na igreja. Eu busquei outras formas para fazer a obra de Deus. O importante, irmãos, é não parar. Se você não é reconhecido pelos homens, não se importe. Deus, Ele te reconhece. Deus, Ele se importa com você. Continue fazendo a obra de Deus. Busque maneiras de fazer a obra de Deus sem precisar disputar com ninguém, sem precisar contender com ninguém. O blog do professor José Júnior, ou seja, esses estudos em PDF, nasceram da minha falta de oportunidade na igreja. Eu busquei opções para fazer a obra de Deus sem precisar contender com ninguém, sem precisar falar com ninguém. E hoje esses subsídios que eu faço, eles alcançam o Brasil inteiro e até boa parte do mundo. O que eu quero dizer para você busque opções, oportunidades de fazer a obra de Deus sem precisar criar contenda com ninguém, e Deus vai te abençoar. E não desista, tá bom? Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Espero que esse vídeo te ajude pelo menos um pouquinho. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.